Ó, Olha o Rafa, nosso maravilhoso editor, cameraman, topíssimo. Ele fez a seguinte Diz ele que vai ser pergunta. entrevistado aqui, né? Vai, a próxima vez. Podem esperar. O Rafa fez a seguinte Isso não é tão pergunta. bonito, mas tá bom. Qual a verdade que não é contado para quem quer empreender na área da biomedicina esteta? Isso, né, Rafa? Uma verdade que ninguém conta. Eu vou falar então, gente. Fala. O que eu percebi ultimamente. Que é... Se você quer, assim, se você quer empreender mesmo, empreender real, assim, empresa, né? Não eu presa, eu estou atendendo e tenho uma auxiliar e uma recepcionista. É você olhar e ter uma percepção de negócio, criar um planejamento estratégico de crescimento, criar setores. Então, é empreender mesmo. É humanamente impossível fazer as duas coisas. Então, ou você executa, ou você faz a gestão. Você é empreendedor. Então, essa foi uma verdade que quando eu percebi, eu falei... ninguém me contou. Mas eu vejo assim, eu penso assim. Eu, por exemplo, eu acredito que seja a mesma coisa. Eu, por exemplo, executei a vida inteira. Na verdade, antes de começar a focar na minha área, que é a micropigmentação, curso e tudo mais, eu fazia de tudo dentro de um salão. Sim, Por eu exemplo, também. era uma loucura. Depois eu parei de fazer de tudo e fiquei só na micropigmentação e cursos. Hoje em dia eu já vou para um outro lado. Só que se a gente não entende como uma boa empresa não técnica, cresce. também não tem como crescer. Porque às vezes você falando isso, alguém que tá aí, ó, com a anteninha ligada, querendo abrir um próprio negócio e não entende, vamos supor, de uma harmonização, de uma biomedicina esteta mesmo, fala, eu vou abrir então um consultório de biomedicina com estética avançada, porque eu sei que é o momento, é o que dá dinheiro no momento. Se a pessoa não sabe fazer, o que você acha sobre Ou isso? eu vejo que ou você é técnica para executar, ou você faz a gestão. É muito assim, lógico que tem a possibilidade, eu super consegui fazer dar certo por um tempo, só que não é sustentável, entendeu? Não é sustentável, não dá. Tipo, não dá. Ou você para olhar para o seu negócio e ver ali o que está acontecendo, o que precisa de você. Ou você está executando, porque você não consegue pensar estrategicamente, você não consegue olhar, você não consegue dar um feedback, você não consegue ver. Cadê o seu cliente? Sabe? É isso, eu fico, inclusive clientes, cadê vocês? Eu fico pensando assim, cadê o meu cliente de janeiro do ano passado? No mínimo, ele tem que estar aqui em janeiro desse ano. Então, assim, você se importar com detalhes, são coisinhas, assim. Onde que será que ele tá? Será que ele tá bem? Sabe? São coisas, assim, que eu fico pensando. Tem paciente, assim, que às vezes eu paro e falo, meu Deus do céu, aquela paciente uma vez passou mal e eu nunca mais vi. Liga pra ela, vê se ela... São coisas, assim, que ou você tá executando ou você percebe as coisas no seu negócio e faz dar certo. E não tem problema nenhum em ser uma ótima executora. Dá pra ganhar muito dinheiro sendo uma ótima executora e trabalhando sozinha. Dá pra, tipo assim, você viver a vida inteira muito bem. Mas, assim, empreender mesmo. Você pegar e ter outras pessoas dependendo ali daquele negócio, vivendo daquele negócio. Isso, cuidar de um negócio não tem. Ou você executa ou você faz a gestão. Então, isso foi pra mim. É uma coisa que eu vim percebendo. E é um pouco doloroso, não é? Cair essa ficha. Você fala, nossa, mas eu estudei tanto. Tudo que você tá falando, gata, eu tô recebendo. Deus tá se usando, viu, de você. Porque realmente você fala, cara, mas eu já passei por isso. Mas e o tanto que eu já investi em tantos cursos de técnica. E não que você precisa sair 100%. Sim. Né? Mas você vê... Mas você pega e fala, não, pelo menos meio período, que é o que eu quero hoje. Eu já estou atendendo um pouquinho mais tarde, mas começar a atender na parte da tarde, quando tiver mais profissionais, a clínica tiver com mais profissionais atuando, eu atender só na parte da tarde, ou um dia só na parte da manhã, mas é importante que eu pare, assim, olhe e tente e foque no meu negócio, porque não vai, as duas coisas não dá. Então, é uma coisa, assim, que faz uns 3 meses, assim, que eu comecei a perceber
No final do ano passado, na verdade, eu tava percebendo, mas assim, eu percebi ano passado em nada, era a mesma coisa. Que Você a olhava agenda, com o olho e fechava o outro, né? que a agenda tava ela lá, completa, das 9 às 9 da noite. Então, aí eu fui diminuindo, e aí eu fui percebendo, eu falei, é uma coisa que a gente fica, quando a gente é uma boa executora, a gente fica ali executando e vê que tem a oportunidade de crescer, empreender e tal, só que você não consegue perceber. Você tem o Gu, pelo menos, né? Viu? Tipo, se eu tô executando, não tem ninguém pensando por mim.